Que a tua santidade nos constranja, que a tua santidade nos eleve a um novo nível em ti. Que a tua santidade seja revelada aos nossos corações, Senhor, com tanta intensidade, com tanta grandeza como ela é, Pai. Nós reconhecemos essa santidade, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nessa mesma reverência, nesse mesmo temor, eu gostaria que você fosse sentando. Eu acho que eu vou querer o teclado, eu acho. Eu sempre tento, né? Aí do nada eu... Ah, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por tua presença nesse lugar. Obrigada, Senhor. Pode deixar o pad também, se quiserem. O pad e o teclado. Vocês estão bem, queridos? Amém. Essa é uma... Eu tô me sentindo assim, tipo assim, ó, nesse... Percebi que eu sou baixinha. Queridos, que noite especial. Eu sou muito grata a Deus por esta oportunidade. Eu sempre sou grata ao Senhor pela oportunidade de servir aos meus irmãos através da ministração da palavra. Nossos pastores não estão aqui, né? Então a responsabilidade aumenta. Nossos outros pastores da Unidoc também não estão aqui. Mas que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Obrigada por ter vindo. Eu creio que tudo aquilo que Deus vai tratar hoje, receba mesmo como para você. Porque de fato é para você. Amém? A comunicação maravilhosa que atendeu tantos pedidos meus. Até os de última hora. Eu vou abrir alguns versículos aqui inicialmente, bem rápido. Mas fica tranquilo. Se a comunicação conseguir colocar ao mesmo tempo que eu vou falando, tudo bem. Mas se não, eu sei que essa primeira parte vai ser um pouquinho mais ligeirinha. Queridos, Mateus 5:48 diz assim: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Você pode dizer perfeitos? Efésios 1:4 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Você pode dizer irrepreensíveis? Efésios 5:1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Você pode dizer imitadores? Isso é para você não ficar com saudade do seu pastor, João, viu? Levítico 19:2 diz: fale, isso é Deus falando a Moisés. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e digam-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E em 1 Pedro 1, do 15 ao 16, Pedro fala assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito. E aí ele retoma o que Deus falou para Moisés falar: sejam santos, porque eu sou santo. Aí você agora vai olhar para o seu irmão e vai dizer: seja santo, porque Deus é santo. Sabe, querido, o pessoal pode até colocar o primeiro slide já, que fala, tem essas palavrinhas que eu pedi para você repetir. Está aqui no fundo, né? No VJ. Imitadores, perfeitos, irrepreensíveis, santos. E às vezes, eu não sei você, mas quando a gente lê esses versículos, às vezes dá a impressão que a gente não tem a completude dessa revelação. Às vezes parece que a gente olha e diz assim: amém, a gente tenta, né? Glória a Deus, mas assim, perfeito mesmo, só o Senhor. Amém, a gente tenta, mas assim, não tem como também, né? Assim, é o que a Bíblia fala. E a gente fala de uma forma como se fosse algo pontual. E sabe, queridos, eu trouxe 6 versículos, que é uma pequena porção de tantas e tantas vezes que o Senhor diz: sejam perfeitos, sejam santos, sejam irrepreensíveis, sejam meus imitadores, sejam semelhantes a Deus. Há tantas vezes que essa chamada é feita na Bíblia, que não nos dá um lugar ou a vazão ou a brechinha para a gente dizer: mas não é bem assim não, assim, tá falando, né, mas assim, é porque é perfeito. A gente volta para aquele, é perfeito. É a mesma coisa de pregar para uma pessoa do interior, né, aqueles senhorzinhos, aí eles falam: meu amigo, a Bíblia diz isso mesmo, né, meu irmão, mas assim, é difícil a gente seguir isso, né?
Mas, querida, eu creio que você tem um nível de revelação um pouco maior para já entender que isso não é qualquer coisa. Isso não pode ser trazido com leviandade, como o Luquinhas orou aqui. Amém? Você está comigo? E aí, pode colocar o slide 2, que é isso que eu quero que a gente entenda hoje. Essa frase, gente, eu não sei de quem é, porque eu li em algum livro e eu não lembro mais. E eu dei um Google e não achei. Mas ela é fato, né? A santidade é ordenada. Deus a deseja, Cristo a exige e a Escritura clama por ela. Sabe, assim como ide fazer discípulos, ide pregar o evangelho, sejam batizados, assim como todas essas coisas são uma ordenança, santidade também é uma ordenança. Sede santos, porque eu sou santo. Deus está ordenando. Não é uma coisa assim, é uma opção, ou é uma sugestão, ou é uma promessa, ou é um conselho. Não, é uma ordenança. E a Bíblia, ela deixa muito claro isso. Santidade é a ordenança. Deus exige isso. Cristo exige isso. E a palavra, desde lá, como a gente estava vendo, quando Deus separa o povo de Israel, Ele já exige isso. Sede santos. E para a nossa atualidade, continua. Sede santos. E aí eu quero te perguntar, quantos santos nós temos aqui? Não, levanta a mão para ver. Santo. Você está entendendo o que eu estou perguntando, né? Santo. Glória a Deus, que nós estamos no verbo da vida, que tem a revelação dessa palavra e poucas mãos não se levantaram. Mas, querido, nós somos santos. O que significa ser santo? Do grego, né, essa palavra ágios, se eu fosse voltar no tempo, viu, Pedrinho, eu ia botar o nome da série ágios, que isso é bem conceito, né? Contra a cultura não, ágios. Essa palavra ágios é a palavra que a gente vê no Novo Testamento para tudo isso. Santidade, santificação, santo. Todas essas derivam de ágios, que significa santo, puro, separado. Rick Renner, ele fala que essa palavra ela vem de um conceito de entender algo. O que é algo santo? Ágios. Era algo que era comum em algum momento, mas essa coisa foi feita pura, sagrada, separada, diferente. Assim como quem? Eu e você. Então você já é santo. Isso já está em você. E lá em primeira... Você não precisa abrir ainda. Calma, não fique com ciúme não, que só eu estou abrindo a Bíblia. Mas lá isso eu já li, né? Efésios 1:4, se puderem colocar aí no telão. Diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, isso já era algo que estava determinado para a perfeição. E talvez você diga, para a perfeição. Então Adão veio, Bruno, estragou tudo. É verdade. Mas Jesus veio e consertou tudo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então isso aqui, dessa realidade de que Deus nos fez santos, é a nossa realidade. Nós já fomos feitos santos. E glória a Deus que você já pegou essa revelação. E aí, dentro disso aqui, a gente continua com alguns versículos que ainda você não precisa abrir. Mas Hebreus 10:10, eu vou pedir para o pessoal colocar, para ver essa questão, para que você entenda essa questão da santificação. O autor de Hebreus, ele diz assim, pelo cumprimento dessa vontade, fomos. Isso é passado. Fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Ou seja, o que ele está dizendo é, por causa do sacrifício de Jesus, vocês já foram santificados. Passado. Em 1 Pedro 2, no verso 9, na parte A, aí vai dar certo. Diz assim, vocês, porém, são geração eleita, algumas versões foram, né? Já são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nação santa, isso já é algo determinado. Mas existem alguns versículos, e agora eu quero que você pegue sua Bíblia, que a gente vai estudar bastante esse versículo aqui. E você coloca aí, eu vou abrir aqui a minha também, em 1 Coríntios 1. Coríntios 1. Todos abriram? Estou vendo gente sem Bíblia.
Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, isso é Paulo falando à igreja que estava na cidade de Corinto. Ele diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Com todos os que em todos os lugares, ou seja, até Campina Grande aqui, invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nós. Aqui você já vê aos santificados, passados, já foram santificados, concordam? Chamados para ser santos. E aí parece até uma dualidade. Como assim? Eu já fui santificado, aos santificados, Paulo está dizendo, chamados para ser santo. Por que que existe meio que essa dualidade? E esse poderia ser o título dessa ministração. O pessoal pode colocar o slide. Eu falo a vocês, JVV, santificados, chamados para ser santo. Esse é o tema. Que pode parecer uma dualidade, mas isso tem a ver com duas realidades que nos encontram em relação à santificação. Na verdade, 3 realidades. E aí pode colocar o próximo slide também. Nós temos, querido, como você pode ver, 3 aspectos de santificação. A santificação inicial é quando nós recebemos Jesus dentro do nosso coração. E uma vez que você recebe, que você acessa essa porta estreita, quantos lembram da porta estreita? Uma vez que você acessa essa porta estreita, você recebe um novo espírito, você é regenerado, você é totalmente transformado no seu espírito e você é feito santo. Por isso que Hebreus vai falar, né? O autor aos Hebreus vai falar, por isso que 1 Pedro está falando sobre já foram, vocês já foram, porque aqui a gente está na santificação inicial. Mas também, assim como em 1 Coríntios a gente leu agora, aos santificados, chamados para ser santo, também tem a parte da santificação progressiva. É algo que está acontecendo, até porque você não saiu do corpo. Sua salvação não foi, oh meu Deus, meu espírito saiu, desencarnou, se converteu e voltou. Não, foi no seu corpo. Então você ainda tem um corpo que precisa de santificação, desse processo. E a gente está aqui na santificação progressiva. Esse verso diz: purifiquemo-nos de toda imundícia, aperfeiçoando a nossa santidade. Então ele traz uma ideia de continuidade. Amém? E por fim, eu não vou me deter nessa final, mas a santificação final seria a total glorificação do seu corpo. Quando você vai receber um novo corpo, mais bonito. Brincadeira, a gente não tem dados científicos bíblicos sobre isso. Mas você vai receber um corpo transformado, que não vai padecer essas coisas tristes que nós padecemos aqui. E talvez, querido, eu já vi que você está bem consciente da sua santidade, né? Eu percebi que a grande maioria levantou a mão. Mas talvez você tenha alguns questionamentos sobre essa posição de santidade. Talvez você se sinta indigno. Talvez você fale assim: não, Bruno, eu sei o que a palavra diz. Eu sou santo. Eu sou santa. Mas mesmo assim, lá no fundo, tem alguma coisinha que arranha assim você. E você tem dúvidas sobre esse lugar que Deus te posicionou. Você tem dúvidas sobre esse lugar santo, limpo, sem pecado, justificado que Deus te colocou. E aí você já está... já abriu? Eu ia dizer, você já está aberto, mas a Bíblia que está aberta. Você já abriu em 1 Coríntios 1. E eu quero dar um contexto aqui sobre a igreja de Corinto. Um pouquinho da história de Corinto. Eu até fiz uma imagem no chat GPT. Só que ficou uma esculhambação tão grande que se eu trouxesse para você, você ia se escandalizar. Então eu não trouxe. Mas, todo mundo que é visual queria, né, essa imagem? Ela era bem complexa, mas muito escandalizatória. A cidade de Corinto, gente, eu vou começar daqui, né? Ela foi destruída e quando ela foi ser reconstruída, existia um imperador chamado Júlio César. Quantos já ouviram falar de Júlio César? Até no livro de história a gente escuta falar dele. Ele era um imperador e ele entendia, ele estava ciente de que ele era descendente da deusa Afrodite. Ele era descendente direto da deusa Afrodite. Que, para os que não sabem, a deusa Afrodite é a deusa do sexo, do amor, do desejo, da luxúria. Então, quando Júlio César foi reconstruir Corinto, ele dedicou Corinto a Afrodite. Olha que bênção. Ele dedicou
Corinto a ela. E os rituais, assim como a gente estava agora há pouco, né? Levantando nossas mãos, algumas pessoas estavam ajoelhadas, nós estávamos cantando, adorando. Os cultos e a adoração a Deus Afrodite eram com relações sexuais explícitas. Era, como eu falei, né? A esculhambação que estava na imagem. Era uma coisa sem nexo, sem homem com homem, mulher com mulher. E o céu é o limite. O inferno é o limite nesse caso, né? E aí, Júlio César ele começa a oferecer vários incentivos para as pessoas virem morar em Corinto. Era uma cidade portuária, uma cidade que passava muita gente. Então, venha, tem terra, tem cargos de liderança, já que você estava iniciando uma cidade. Então, todas as pessoas que se reúnem ali estão dentro dessa classificação de pessoas mundanas, de pessoas que foram atraídas e às vezes nem eram, mas chegavam lá dentro de um contexto de uma cidade que é oferecida a uma deusa, que é a deusa do amor, a deusa do desejo, a deusa da luxúria. Imagine como era a população dessa cidade. Mas sabe, queridos, chega um momento da história que, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Paulo chega naquela cidade para pregar o evangelho. E aquelas pessoas, elas se convertem a ponto de existir uma igreja para a qual Paulo está tratando aqui. E são para essas pessoas que Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha que tremendo, querido. Não importa o que aquelas pessoas tinham feito. Se você ficar nesse mesmo capítulo aí, lá no verso... Não é o mesmo capítulo não, mas vai lá para o 6, nesse mesmo livro, nessa mesma carta que Paulo está escrevendo a esse pessoal. 1 Coríntios 6, no verso 9. Paulo também não alisa eles não, viu? Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 6, 9 diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aí ele começa uma lista de 10 coisas aqui, ó. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E no verso 11, ele diz assim: alguns de vocês eram assim. Então, olha que poderoso. O poder de Deus, o sacrifício de Jesus foi capaz de limpar essas pessoas. Foi capaz de restaurar essas pessoas. Foi capaz de colocar elas numa posição de santos. Querida, eu não sei qual é a sua vida. Qual foi a sua vida antes de Cristo. Mas não é possível que você aborde os 10... Como é que a Bíblia chama? Cramulhão, é? Cramulhão. As 10 coisas ruins que está aqui. Mas ainda se você acessar todas elas, ainda assim, o sangue de Jesus te limpa, te coloca nessa posição de santo, de justificado, de redimido. E eu estou falando tudo isso para que a sua mentalidade não fique presa, não fique indigna, não fique nem por um segundo sequer, tipo, amém, eu sei dessa verdade, mas lá dentro eu sinto alguma ponta de indignação, indignidade. E talvez para você, querido, talvez para alguns aqui, para a maioria, isso esteja nem fazendo sentido, Bruna. A gente está aqui há muito tempo. Isso não tem não, mas eu te digo, querido, pelo Espírito, eu sei que existem pessoas aqui que sentem essa indignação, que não conseguem entender, que querem ser legalistas, dizendo, mas eu não fiz. Você não fez, querido. Você não fez mesmo, mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus e Ele fez por você. E você só precisa aceitar. Aceita que dói menos, aceita que é melhor. Amém? Mas, querido, nesse mesmo livro, Paulo continua dizendo, aí no verso 12, 1 Coríntios 6, 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Falando para esse povo, vocês querem um monte de coisa, né? Já a gente vai voltar para esse texto. Mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. E no 18 ele diz, fujam da imoralidade sexual. Ele fala, vocês são santos. Eu terminei de ler. Calma aí, vê. Nem terminei de ler aqui. O 11 diz, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. E aí no 18 ele fala, fujam da imoralidade.
Vocês foram tantas coisas. Oxente, eu ainda preciso fugir. E essa palavra fujam, querido, do grego, eu gosto do que Rick Renner fala, que ele diz assim, essa palavra vem de uma concepção de mover os meus pés tão rápido para me afastar de algo que me compromete. Ou para me afastar de algo que eu não quero. E essa palavra fugir é você se afastar em busca de um lugar de segurança. Isso significa que quando você se afasta do pecado, você está em um lugar de segurança. E é isso que Paulo fala aos Coríntios. Ei, fujam da imoralidade sexual. Fujam, vocês são santos, são santificados, são limpos, são redimidos, são lavados. Mas fujam. E aí entra naquele ponto que a gente já está falando. Santificação inicial, sim, essa é uma posição que foi conquistada para nós. Mas santificação progressiva. Fuja. Alguma coisa você vai ter que fazer. Amém? Isso entra também, e aí eu quero que você abra comigo em Efésios, no capítulo 4, para completar isso que a gente está falando. Efésios capítulo 4, no verso 22. A partir do verso 22, nós vamos ler até o 24. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Tem algumas versões que falam a colocar de lado. Eu gosto dessa ideia, porque às vezes a gente pensa que quando a gente aceitou Jesus, que nós recebemos uma nova natureza, a velha, saiu ou foi anulada. Mas você ainda tem uma antiga natureza. Uma antiga maneira de viver. Que se corrompe, ele diz, o velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. 24. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Olha a régua lá em cima. Semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então aqui mais uma vez a gente vê essa questão da santificação inicial, santificação progressiva. A gente vê também uma briga, uma disputa entre carne e espírito. Olha, tinha uma antiga inclinação sua, mas você tem que se despir dela para você se vestir de uma nova. Você tem que deixar ela de lado para que você siga uma nova. E isso é carne e espírito. Por que acontece isso, Bruna? Porque quando a gente se converteu, quando a gente recebeu Jesus, nós continuamos nesse corpo, o qual Paulo diz que é o cativeiro da corrupção. Misericórdia, Bruna. Cativeiro. Deus me livre, eu não sou corrupta. Paulo chama de forma bem acertada, cativeiro da corrupção. Esse é o nome que ele dá para o nosso corpo. E glória a Deus por ele, que a gente estou aqui em pé, estou aqui falando para você. Mas de fato ele tem desejos que a Bíblia chama também de enganosos. E é por isso, queridos, por causa dessa natureza antiga, velha, imunda, que a gente ainda tem que lidar, que a gente começa a entender o que Paulo diz. Olha, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Bruno, como é um sacrifício vivo? Isso é um paradoxo. Porque o sacrifício é o que está morto, mas é vivo, sim. Você mortifica a sua carne, mata a sua carne para oferecer algo vivo diante de Deus. Paulo também fala, mortificando a carne. Lá em Colossenses 3, fazei morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer, você que faz. Você que faz. Fazei morrer. Apresente o vosso corpo como sacrifício. Você que faz. Apresente você, o seu corpo. É responsabilidade sua. Ah, Senhor, santifica-me. Será? Ele já santificou. Ele já veio, já morreu, já fez tudo que podia para você. A posição de santo já está check. Então, talvez fosse melhor, Senhor, me ajuda nesta caminhada da santificação. É tão longo, né, que a gente prefere dizer, Senhor, santifica-me. Mas o que eu estou querendo dizer, querida, eu não quero ser taxativa. Toda vez que eu venho aqui, não é possível, né? Eu sempre toco nesse ponto. Mas é porque a nossa oração, ela revela os conceitos que nós temos dentro de nós. As verdades que nós temos dentro de nós. Então, cuidado para, às vezes, você não estar orando coisas que você já tem. Aí você está orando outras. Senhor, me faz santo. Ele já te fez. A outra, e Bruno, e a progressiva é você.
É você que se aperfeiçoa, é você que se purifica, é você que busca a santidade, é você que sacrifica o seu corpo, é você que faz morrer a sua carne. Estão comigo? E aí você pode perguntar, Bruna, como é que eu faço isso? E aqui a gente vai encerrar. Como é que eu faço isso? E eu quero que você abra, se possível, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 3. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Gente, isso é tão forte. Porque quantas vezes nós não vemos jovens, eu estou buscando o quê? A vontade de Deus para a minha vida. Eu estou ansiando pela vontade de Deus sobre a minha vida. E a Bíblia tão claramente diz, a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. E não se prenda só a essa parte, tá? Da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Peraí. A vontade de Deus, de tantas coisas que Ele poderia querer, é a santificação de vocês. Sabe qual é a vontade também de Deus? É que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo. E aqui a gente estamos nos deparando, estamos de frente à chave para a santificação. Que é... Alguém chuta? Janaína falou. Domínio próprio. Janaína falou, no sábado passado, ela leu que Paulo fala, né? Que a vossa moderação seja conhecida por todos os homens. Ela fala tanta coisa para Paulo escolher. Ele escolhe a moderação, que é o domínio próprio. Por quê? Porque ele é a chave para a santificação. Então, de tantas coisas que Deus poderia querer, a vontade dele é a minha santificação, a vontade dele é que eu domine o meu próprio corpo. E voltando para esse capítulo que a gente se deteve, esse livro que a gente se deteve de 1 Coríntios, lá no verso 12 fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Ele fala de novo. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pode ser a última imagem. Será que deu certo a última imagem? Isso é para Manu, essa imagem aí. Oferecimento. Brincando, Manuzinha. Olha só. Domine-se quanto às coisas lícitas e conseguirá dominar-se ao que não convém. Talvez pareça um pouquinho complexo de início. Mas se a chave da santificação é o domínio próprio, e Paulo fala, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí ele fala de novo, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei o quê? Dominar por elas. Eu não me deixarei dominar pelas coisas lícitas. Imagine, querido, pelas que não convêm. Então, quer aprender a andar mais em santidade, em santificação? Quer aprender a mortificar o seu corpo? Você faz assim, você começa mortificando e dominando aquilo que é lícito. Bruno, o que é lícito? O que você ama? O que é que você ama? O que é que consome o teu tempo? O que é que... Coisas naturais. Eu vou começar a dar alguns exemplos da minha vida prática. Por exemplo, recentemente eu estava assistindo uma série, que inclusive eu indico, a menos que você já esteja assistindo séries e tenha que parar. Mas assim, The Middle, gente, é uma série maravilhosa, bem família, dá para assistir com a família, uma série divertida, engraçada, trata até alguns valores cristãos. E eu percebi que aquele estava sendo o meu afago. Eu chegava de um dia cansada de trabalho, começava a assistir, 20 minutinhos só, assistia 1, 2, e aí sempre ali almoçando, opa, haha. E eu comecei a perceber, querido, que eu estava amando muito essa série. E eu percebi, rapaz, e eu vou te dizer uma coisa, querido, não foi Deus, Bruna, Deus mandou. Não foi Deus que mandou parar. E aqui está o ponto da maturidade também. Se a Bíblia diz que a vontade de Deus é que você seja santo e que você que você domine o seu corpo, então você já pode fazer isso, querido. Caminha com o que Deus já te falou. Por que você está esperando, às vezes, não, Deus, se Deus me der uma revelação para eu parar de assistir, se Deus me der uma revelação para eu parar de comer, se Deus me der uma revelação, aí você fica todo espiritual, com as asinhas batendo,
E no fim das contas nem é espiritual, porque fica esperando a morte chegar, né? Para fazer alguma coisa. Então, já tem a maioria das coisas já dá pra gente fazer com o que Deus já nos falou. E aí eu falei assim, rapaz, eu tô amando demais essa série. Eu acho que eu tô já... Eu falava assim, não, hoje eu vou assistir só um. Só que é tão bom, gente. Tipo, 20 minutinhos, a pessoa passava e disse, rapaz, eu acho que esse tempo que eu tava dedicando aqui já era pra eu estar dedicando a ler um livro, que eu não tô lendo, a fazer isso ou aquilo. Aí eu peguei, já faz um tempo. Falei, eu vou passar 30 dias, assim, zerado. Nada de entretenimento. Pronto, não vai ter nada de... Vou assistir coisas educativas. Se eu quiser assistir alguma coisa, educativas. Se você soubesse minhas coisas educativas, você ia dizer, nunca quis ser entretenimento. Mas, querido, talvez você fale assim, ô besteira isso aí, Bruna. Mas se você não se domina quanto às coisas lícitas, você não consegue se dominar para as outras coisas. Não venha me dizer que, não, eu consigo beber 3 litros d'água por dia. Mas essa caneca aí, não, é que eu não bebo assim na hora do culto mesmo, não. Mas eu bebo, 3 litros d'água, eu bebo. Não tem como, querido. Não tem como, por exemplo, vou dar outro exemplo. Passa aí, o que você ama? Eu amo Coca-Cola. Passa um mês sem Coca-Cola. Ou besteira isso aí. Às vezes, não é. Às vezes você não consegue. Você não consegue ficar sem a sua Coca-Cola. Se eu quiser, eu consigo ficar sem o McDonald's. Não consegue. Às vezes você nem tenta, porque isso é besteira. Eu vou ficar um dia de jejum, 24 horas. É muito mais espiritual. Porque você fica contando balela para você mesmo. E se você não consegue se controlar em um mês de uma coisa que você ama, botei aqui de uma forma bem prática mesmo, gente, refrigerante. Se você não consegue passar um mês sem tomar refrigerante, você não consegue refrear a sua língua. Você não consegue parar de fofocar. Você não consegue parar de mentir. Se você não consegue... Teve uma vez, gente, que eu estava vindo para os cultos, foi um tempo que eu estava saindo bem muito, né? E toda vez eu vinha para o culto já com expectativa, para onde é que a gente vai sair hoje de noite? Para a pastelaria, para o dogão, para não sei o quê, para não sei o quê. Aí eu percebi, eu estou amando muito isso. Eu estou amando muito sair com os meus irmãos depois do culto. A ponto de, na hora do culto, eu estar pensando nisso. Sabe o que eu fiz? Vou passar um tempo sem sair depois do culto. Vou para o culto, de culto para casa. Posso conversar com os irmãos? Gente, não vou. Mulher abriu... Não vou. Porque eu entendi, eu estou amando demais. Então eu preciso dominar a minha carne. Bruna, que besteira. Não, eu acho que isso aí é muito radical. Meu querido, você acha? Os versículos que eu li agora no início. Sede santos, sede perfeitos, sede irrepreensíveis. Você acha que isso não é para uma pessoa radical, não? Se você não for radical, se você for mole, você não vai conseguir ser santo. Como Deus espera que você seja. Você não vai conseguir ser perfeito. Não, Bruno, é só um modo de falar. Não é um modo de falar, não. Sede perfeitos. Sede irrepreensíveis. Sede semelhantes a Deus. Isso exige radicalismo. É o que você não consegue. É o que você ama. Teve uma vez que Bruno, qual é a sua comida preferida? Hambúrguer. No tempo era. Eu passei 6 meses. Acho que algumas pessoas aqui lembram. 6 meses. Deus sabe que eu não estou contando essas coisas para me gloriar, mas para te inspirar, você sair daqui hoje falando o que é que eu amo, e eu vou colocar isso no chão, no chinelo. E eu passei 6 meses sem comer hambúrguer. No tempo, tinha Emily e Igor aqui da igreja, o pai de Igor como era o nome do negócio? Siri Cascudo, era uma hamburgueria muito boa, e era, gente, todo dia depois do culto a gente ia para esse negócio. Quantos aqui são desse tempo? Algumas. E eu sentava lá, eu ia. Aí eu pedia batatinha frita, só. Um suco, me deu um suco. E eu passei 6 meses. Por quê? Eu preciso me dominar. E quando você consegue se dominar em coisas lícitas, em coisas básicas, você consegue se dominar no que não convém. Agora, se você fica dizendo, não, isso aí é besteira, isso aí... Não, eu não vejo não, Bruno, pornografia não, eu sou forte, ou seja lá o que for, querido. Eu estou falando de pornografia, mas às vezes a maioria de vocês não faz isso. Mais mente, mais fofoca, mais fica falando mal do irmão, mais fica com maledicências, mais trata mal as pessoas, mais vive uma vida de desonestidade, tantos pecados que podem ter na sua vida. E você não consegue se dominar, refrear. Por quê? Porque a sua carne não está treinada. Em Romanos, você pode abrir?
Romanos, no verso 8. Desculpa, Romanos, capítulo 8, no verso 5. Ele diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Romanos 8, 5. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É tão claro, os que se inclinam para a carne. Gente, a carne é o nosso corpo, é a nossa mente, são coisas às vezes naturais. Mas se eu fico assistindo toda vez, é o meu afago, é chegar do trabalho e é o meu deleite. Mas o meu deleite não deveria ser isso. Deveria ser outra coisa. E é isso que é ser santo. É isso que é ser perfeito. É isso que é ser irrepreensível. Eu não estou condenando, gente. Daqui a um mês eu vou voltar a assistir com mais moderação, com a mente já voltada para outras coisas, a ponto de que isso não tira mais tanto a minha atenção. Não, Bruno, eu já cheguei no nível que isso aí não tira mesmo, não. O entretenimento é só o final de semana, só uma vez por semana. Tá bom, procure outra coisa que você ama. Procure outra coisa que você não consegue ficar sem. Às vezes você vai até se surpreender com essa coisa. Pode ser que seja uma academia, que o Senhor faz bem para o meu corpo. Talvez seja algo que você faça com tanta convicção. E não espere Deus te pedir. Deus está me pedindo. Oh, esse que eu te digo. Não espere. A vontade de Deus não é que você seja santo. A vontade de Deus não é que você domine o seu corpo. Domínio. Domínio, então, sabe por quê? Porque quem se inclina, como ele está falando aqui, para as coisas da carne, vai viver de carne, morte. Mas quem se inclina para o Espírito, vive de Espírito. Quem se inclina para a carne, é inimizade contra Deus. E para finalizar de todo, se você também quiser saber como fazer isso de forma mais prática ainda, é pelas disciplinas espirituais. Eu dei um exemplo do domínio próprio e peguei esse ganchinho de jejum. Mas oração, meditação da palavra, estudo da palavra, congregar com os irmãos, ter comunhão com os irmãos e o jejum e derivados. São práticas, são disciplinas espirituais. E é assim que você vence a carne. Se você tiver dúvidas, a nossa série do Ancorado do ano passado foi só sobre isso. Tem todas as disciplinas. Por volta mais ou menos desse ano, desse período do ano. E para finalizar, queridos, eu quero ler Hebreus, no verso 12. Queria que a gente cantasse no final essa música. Vai sobrar uns minutinhos ali, que eu pedi para o louvor. Mas em Hebreus 12, no verso 14, ele diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Complete comigo: sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E essa santificação, querido, é em todos os aspectos, no sentido de Deus, quando enviou Jesus para morrer por nós, não foi só porque Jesus, que bom que ele nos fez santo e nos ganhou mais um título. Mas é porque, quando você vai estudar pela palavra, era impossível que você conseguisse lidar com Deus sem ser santo. Tocar o santo com o profano, não era possível isso. Então, Deus te coloca numa posição de santidade, de santificação. Então, quando esse versículo fala sobre isso, ele está se referindo a isso também. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas isso também fala de uma conduta da sua vida. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Enquanto eu orava, querido, por vocês, eu declaro mesmo que a santidade do Senhor esteja tão expressa para você nessa noite, que você saia aqui de uma forma diferente, que você saia daqui mais santo,
Que você saia daqui mais perfeito, ou buscando mais isso. Que você saia daqui com mais desejo de dominar a sua carne, de refrear a sua língua, de dominar os seus desejos enganosos. De pensar, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nenhuma dessas coisas me dominará. Que você saia mais apaixonado, decidido a fazer isso. Eu declaro isso sobre a sua vida, queridos. Mas eu orei por vocês antes, especificamente sobre isso. Que vocês não levem uma vida cristã leviana. Que vocês não levem uma vida cristã mais ou menos. Que vocês não levem uma vida cristã, não é bem assim não, é santo, mas assim, né? Não, queridos, é santo. Sede santos como eu sou santo. O Senhor dizendo. Sede perfeitos, buscai a perfeição. Esse versículo que eu não li de Coríntios, 2 Coríntios, eu vou ler para finalizar. Toda hora eu finalizo. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, quantas promessas você tem, querido? Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Aperfeiçoando a vossa santidade. Purifiquemo-nos, aperfeiçoando. Sede meus imitadores, sede santos, sede perfeitos, sede irrepreensíveis. Que isso fique martelando no seu coração. Que isso não te deixe dormir num sono indiligente, indigno, numa irrelevância de vida, numa negligência de vida, mas que isso fique tão marcado no seu coração, querido. Você pode fechar os seus olhos aí mesmo onde você está. Que isso fique tão enraizado no seu coração. Essa santidade de Deus. E que se você não teve nenhuma revelação essa noite, querido, eu oro para que o Espírito Santo te mostre a santidade dele. Porque uma vez que você vê a santidade do Senhor, é impossível que você não entenda o que é ser santo, o que é essa chamada de Deus à santificação, o que é esse ser de santos, porque eu sou santo, o que é esse sem santificação ninguém verá o Senhor, sem ser sagrado, sem ser separado, ninguém verá o Senhor, ninguém verá o Senhor. Sem essa perfeição que talvez você julgue besteira, talvez você julgue radicalismo, ninguém verá o Senhor. E nesse momento, se você quiser ficar em pé, nós vamos ser rápidos, eu só tenho 2 minutos. Mas eu quero que o ministério, o pessoal da música, ministre essa canção. E que se você ainda não teve essa revelação de santificação, que você peça, Senhor, me mostra como o Senhor é santo. Porque é assim que eu quero ser. Eu quero corresponder a vida santa que o Senhor me chamou. Eu quero corresponder à vida perfeita que o Senhor me chamou. Se for para eu ser radical, eu vou ser radical. Se for para abdicar do que eu amo, eu vou abdicar do que eu amo. Se for numa coisa simples, se for numa coisa lícita, eu vou me rasgar diante disso. Eu vou dizer, isso não vai me dominar. Eu me dominarei sobre as coisas lícitas para que eu consiga me dominar sobre as coisas que não convêm. Eu farei a vontade de Deus. Eu me santificarei para agradar o meu Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não conheço outra canção que Ele descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção
Aleluia. Continua com os teus olhos fechados, continua rendendo graças a Ele, reconhecendo a santidade do Senhor. Sejam santos como Ele é santo. Entrega mesmo a tua perfeita adoração. E se você está aqui e é a sua primeira vez nessa igreja e você ouviu tudo aquilo que Bruna ensinou essa noite e você talvez esteja se questionando, será que é possível viver essa vida de santidade, de perfeição na presença do Senhor? E talvez você esteja se questionando. O primeiro passo é reconhecer a Ele como seu Senhor e Salvador, entregar a sua vida para Jesus, fazer dele a sua riqueza, a sua provisão, o seu lugar de deleite. E eu queria te convidar, se você está aqui pela primeira vez e nunca fez uma decisão por Jesus, a você levantar a sua mão. Nós queremos te direcionar a uma oração, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador. E você vai começar a dar passos para a presença do Senhor, dar passos em direção a essa santidade. Deus, Ele deseja que você seja santo assim como Ele é, amém? Se tiver algum visitante que nunca fez isso, você nunca entregou a sua vida para Jesus, você nunca fez essa oração de confissão, confessando com a sua boca, crendo com o seu coração que Ele é o Senhor, e a palavra diz que você vai ser salvo, e você vai ter essa capacidade de viver uma vida em santidade. Temos alguém aqui que deseja fazer isso? Alguém que nunca fez essa oração e deseja fazer? Amém? Ninguém? Essa é a sua oportunidade. Se você está aqui e nunca fez isso, ou se você quiser fazer e está com vergonha, a pessoa que está do seu lado, ela pode te conduzir, pode trazer até aqui os irmãos, eles querem te direcionar a isso, mas não perder essa oportunidade de iniciar uma nova estação na sua vida, amém? Temos alguém? Se não temos, ou alguém que já nasceu de novo e por algum motivo se afastou do Evangelho, talvez essa seja a sua noite, a noite que o Senhor preparou para que você possa retornar aos caminhos e viver mesmo uma vida em santidade ao Senhor. Se você veio, algo te trouxe até aqui e você por algum motivo está afastado do Evangelho, também essa porta de oportunidade está aberta para você. Temos alguém que deseja fazer isso? Se não, queria também perguntar se você nasceu de novo e ainda não é batizado no Espírito Santo e deseja receber esse revestimento de poder com a evidência de orar em outras línguas. Nós temos aqui os irmãos que vão estar conduzindo a você a essa oração para que você possa andar em liberdade, em ousadia, pregando o Evangelho. Temos alguém que deseja fazer isso? Ninguém também? Todo mundo cheio do Espírito Santo? Então nós temos um terceiro apelo para aquelas pessoas que talvez por algum motivo estejam vivendo uma situação de enfermidade. Nós queremos ter a oportunidade de estar orando por você, crendo que Jesus já te curou e que você pode viver uma vida de saúde divina operando no seu corpo. Você pode sentar. Temos alguém que esteja passando por alguma situação de enfermidade. Se você está passando, eu queria que você assinasse com a sua mão. Nós queríamos orar por você. Todo mundo vivendo na plenitude da saúde que o Senhor já conquistou para você. Amém?